Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Pegue a sua Bíblia, junte-se a nós para mais um estudo da Santa Inspirada Palavra de Deus. Estamos estudando toda a Bíblia e chegamos até o pequeno livro de Ruth, que possui apenas 2 folhas na maioria das edições da Bíblia. Esta é a 4ª e última parte do estudo desse livro. Nos últimos 3 estudos dessa história de amor, vimos que os noivos se conheceram, se apaixonaram e que aconteceu o pedido de casamento. A lei dos Hebreus dizia que a mulher deveria propor casamento ao homem e que ele deveria cuidar dos detalhes legais da união. Ruth tinha pedido Boaz em casamento naquele dia bem cedo e ele tinha marcado uma audiência com os anciãos da cidade. Boaz viu o parente que teria prioridade no direito de se casar com Ruth e o chamou. Ei, você, meu amigo, vem aqui, sente-se. O nome desse homem não é citado, por isso vou chamá-lo de amigo. Boaz disse simplesmente, ei, amigo. Lemos que Boaz se reuniu com 10 anciãos da cidade. Eles faziam esse tipo de reunião sempre que era necessário oficializar uma transação. Boaz promoveu essa reunião e disse àquele homem, você se lembra do seu parente Elimeleque? Lembra que ele foi para Moabe e morreu lá? Ainda existe parte de sua propriedade que precisa ser resgatada, e você é o primeiro na linha do parentesco para fazer isso. Se você quiser resgatar suas terras, pode fazê-lo. Se você não quiser, eu o farei. O homem respondeu, eu quero. Então Boaz disse, tem uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer. Quando você resgatar os bens de Elimeleque, também terá que se casar com uma mulher moabita. Acho que Boaz deu a impressão que seria uma mulher moabita velha. Talvez tenha sido por isso que ele disse para Ruth, vai para a casa da sua sogra. Boaz não queria que esse homem visse Ruth, porque talvez se o amigo a visse, não seria tão fácil conseguir os seus objetivos. No versículo 16 do capítulo 3, lemos que Ruth chegou em casa e Noemi perguntou, como foram as coisas, minha filha? Na verdade, ela estava perguntando, e daí, você já é a senhora Boaz, o casamento já foi consumado? Noemi era uma típica mãe judia controladora. Ruth contou a Noemi como as coisas tinham acontecido e Noemi disse, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. Noemi estava se referindo a toda a legalização que Boaz teria que providenciar. Ela quis dizer, fique tranquila, Boaz vai tomar conta de tudo. E ele tomou mesmo. Quando Boaz contou ao parente mais próximo de Ruth, você terá que se casar com uma mulher moabita, o homem disse, eu não posso redimi-la, porque isso prejudicaria minha própria herança. Eu não posso me casar com uma mulher moabita, porque mancharia a minha árvore genealógica. Fique você com o direito de resgate. Então Boaz disse para os anciãos, senhores, façam constar que eu resgatarei tudo que pertenceu a Elimeleque e que redimirei a moabita Ruth. Como já havíamos dito, essa história é realmente uma linda ilustração da redenção. Redimir significa comprar de volta, trazer de volta. No capítulo 5 do livro de Apocalipse há outra ilustração de redenção muito bonita. Naquele texto tudo está centralizado ao redor do trono. O versículo 4 diz, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. A história está no capítulo 5. O problema é que ninguém é digno de abrir os selos e abrir o rolo. Os estudiosos acreditam que o rolo seja como aquele rolo que continha todos os débitos da mulher que precisava ser resgatada. Lembre-se que o parente remidor tinha que provar que era apto para tal procedimento e que estava interessado em resgatar a mulher mesmo antes de abrir o rolo e descobrir quanto ela devia. Ele não tinha como saber quanto tudo isso lhe custaria. O lamento no céu provavelmente é porque ninguém está qualificado ou interessado em abrir os selos e o rolo e descobrir quanto vai custar para redimir a humanidade. Finalmente as boas novas são dadas. Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé,
um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A redenção descrita no 5º capítulo do livro de Apocalipse é demonstrada aqui no livro de Ruth, quando Boaz reuniu os anciãos da cidade. Conforme está descrito no capítulo 4 do livro de Ruth, ele a redimiu legalmente. Primeiro pagou todas as suas dívidas. Nesse sentido, ele a comprou de volta. Depois ele estabeleceu um compromisso com ela, casou-se com ela. Assim Boaz trouxe Ruth de volta à família de Deus. A redenção de Ruth ilustra 2 fatos na nossa redenção. A nossa redenção está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi o preço pago para nos comprar de volta para a família de Deus. No início, o homem e Deus viviam bem dentro da família de Deus. O livro de Gênesis nos conta que Deus criou o homem com liberdade de escolha e que o homem escolheu, assim como faz nos dias de hoje, viver do jeito que bem entende. Ou seja, longe de Deus. Deus imediatamente procura trazer o homem de volta ao seu relacionamento. A Bíblia chama isso de redenção. Como Deus redime o homem? Deus compra o homem com a morte de seu filho. Exatamente. Pedro afirma que não foi por meio de coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos redimidos. Todos os judeus sabiam o que Pedro queria dizer quando usou a palavra redimidos. É a mesma aplicação que se tem na lei do parente remidor. Pedro afirma que não foi prata nem ouro que nos trouxe de volta à família de Deus, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas isso é apenas parte da redenção. O casamento entre Boaz e Ruth ilustra uma segunda dimensão da redenção. Jesus Cristo está vivo e vivendo no planeta Terra. Ele ressuscitou dos mortos e está batendo na porta dos nossos corações. Ele quer que abramos a porta e o convidemos para entrar. O Cristo ressurgido quer ter um relacionamento conosco. Esse relacionamento é descrito como um relacionamento de amor. Jesus Cristo é um noivo, nós somos a noiva, fomos prometidos a Ele. Em outras palavras, a nossa redenção implica em algo para se crer e alguém para receber. Essa é a segunda dimensão da redenção que está ilustrada aqui no livro de Ruth. Ruth representa você e eu. Qual é a nossa esperança de redenção quando nos aproximamos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Nossa esperança está na graça de Deus. A graça de Deus é ilustrada nas suas leis aplicadas no livro de Ruth. Há outra linda verdade no livro de Ruth. A verdade é o que chamamos de romance ao contrário. Eu disse que esse livro é um romance de redenção e um romance ao contrário. Normalmente, na nossa cultura, o homem escolhe a mulher, mas por causa das leis de redenção, Ruth tinha que pedir Boaz em casamento. De acordo com o capítulo 3, ela tinha que dizer: Boaz, quero que você seja o meu parente remidor. O mesmo acontece na nossa redenção. O que Boaz podia fazer era mostrar que a amava e que gostaria de ser seu remidor. Mas ela tinha que dizer: eu quero que você seja o meu remidor, Boaz. Boaz não podia fazer essa declaração. Jesus Cristo está à porta dos nossos corações. Ele está lá. Bate, bate, espera, espera. O Dr. John R. W. Stott afirma que é assim que a maioria dos cristãos trata Jesus. Jesus fica lá na porta do coração e a pessoa faz tudo, menos aquilo que Jesus quer que ele faça. A maioria dos cristãos está orando pelo buraco da fechadura. A maioria dos cristãos está jogando dinheiro para Jesus por debaixo da porta. Tudo que Jesus quer é que a pessoa abra a porta, convide-o como seu Salvador e Senhor para entrar, controlar a sua vida e ter comunhão com Ele. Mas a maioria dos cristãos não faz isso. Eles ficam falando com Jesus pelo buraco da fechadura. Temos que dizer para Jesus: eu quero que o Senhor seja o meu remidor. Quero que o Senhor me compre com a sua morte e que me traga de volta, estabelecendo um relacionamento comigo. Tudo que você tem a fazer é dizer para Jesus: eu sei que o Senhor está aí. O fato de estar me esperando pacientemente, batendo a porta do meu coração, mostra que o Senhor quer me redimir entrando na minha vida e tendo um relacionamento comigo, como de um casamento. Mas para isso, tenho que dar-lhe uma resposta, abrindo a porta da minha vida.
Tenho que pedir que o Senhor seja o meu remidor. Sabe, o Senhor Jesus é incrível e Ele tem prazer em nos remir. Outra aplicação do livro de Ruth tem a ver com Noemi. Noemi era uma mulher bonita e, de certa forma, ela me faz lembrar de Marta no Novo Testamento. Noemi era uma pessoa prática. Lembre-se que no primeiro capítulo ela estava culpando a Deus por tudo que lhe tinha acontecido, por todas as coisas que aconteceram naquela distante terra chamada Moabe. Muito bem, mas Noemi não é mais a mesma pessoa no capítulo 4. Agora ela está louvando ao Senhor porque está segurando o nenê de Ruth e de Boaz. Acho que no terceiro capítulo Noemi é a figura da igreja, que faz as pessoas tomarem consciência da redenção. Alguém tem que falar sobre a redenção. Como as pessoas saberão se ninguém contar? Como pregarão se ninguém as enviar? Alguém tem que anunciar as boas novas da nossa redenção. Noemi é a figura dessa pessoa. Foi ela que fez com que Ruth tomasse consciência das leis de redenção que ministraram a graça e o amor de Deus sobre a vida de Ruth. Foi ela que disse a Ruth: Ruth, você conhece as leis, agora vá até o eirado e as aplique. Ruth fez o que Noemi a mandou fazer. Ela pediu que Boaz fosse seu redentor. Noemi, portanto, representa a figura da igreja e o seu papel da igreja, de falar as boas novas da nossa redenção. A palavra graça é uma palavra muito bonita e representa outro conceito no livro de Ruth. Imagine Ruth alguns anos depois de ter se casado com Boaz. Ela já teve seu filho Obed. Obed se tornou o avô de Davi, o que o coloca na genealogia de Cristo. Imagine que Ruth está fazendo compras numa loja e encontra alguns dos segadores com quem trabalhou durante 6 meses nos campos de Boaz. Eles dizem: Oi, Ruth, tudo bem? Ah, esse é o seu filhinho Obed, não é? Nós sempre soubemos que você conseguiria o que queria. Você soube fazer o jogo, não é mesmo? Puxa, o jeito como você lidou com Boaz. Trabalhou duro por 6 meses para conseguir o que queria. Fez tudo direitinho. Você é bem esperta, não é, Ruth? Você acha que Ruth aceitaria esses comentários? Talvez ela dissesse: Olha, a única razão para eu estar onde estou é porque alguém me amou muito. Me amou o suficiente para prejudicar a sua própria herança, me comprando de volta e me trazendo de volta para a família de Deus. Eu devo tudo ao amor de Boaz e ao amor de Deus representado na sua lei da redenção. Agora imagine que você e eu estamos no céu e encontramos com alguns amigos da terra que nos dizem: Nós sabíamos que vocês conseguiriam porque sempre foram muito espertos, sempre foram muito inteligentes, sábios. Tínhamos certeza que vocês saberiam direitinho o que era necessário fazer para conseguir entrar aqui. Será que você ou eu aceitaríamos esses comentários? Claro que não. Nem eu nem você podemos entrar no céu, a não ser pela graça do nosso Redentor que nos ama. De todos os desafios e aplicações desse livro, esse é o mais importante. O livro de Ruth ilustra a nossa redenção. E a aplicação do livro é essa: você já foi redimido? Você já pediu que Jesus Cristo seja o seu remidor? Pense nisso. No próximo programa tem mais. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.